Atos, capítulo 4. Eu vou ler um versículo aqui, depois vamos por outra passagem. Atos, capítulo 4. Obrigado. Versículo 20, Atos 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Um pouco relatório dessa trecha aqui. Versículo 18 diz: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Irmão Johnny, pode orar por nós, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, queremos sempre engrandecer o Senhor, para engrandecer o teu santo bendito nome, Pai. Amém. E queremos entregar este povo nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas vidas, que o Senhor possa nos transformar pela semelhança, Pai. E o Senhor possa alcançar aqueles corações, aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, Senhor. Por favor, Pai, salve aqueles que ainda estão perdidos, Pai, e não reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pois essa pessoa que essa noite, Pai, abençoe as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo dia que o Senhor fez, Pai. E que eu fosse, Pai, que pudemos viver para o Senhor, Pai, para o Senhor, o santo e eterno nome de Cristo Jesus. Amém. Antes que eu entre na mensagem, quantos jovens estão aqui hoje à noite? Jovens começam com 12 anos, né? Ok? Laura, quantos anos que você tem? Laura, quantos anos que você tem? 10. Em breve, né? Ok? Quantos conhecem? Gerard. Quantos conhecem jovens que devem participar da conferência? Quantas pessoas conhecem um jovem, pelo menos um jovem que deve participar da conferência? Sim. Alguém? Aqui essa Laura conhece pelo menos um jovem? Laura, você conhece alguém? Vocês conhecem? Quem conhece alguém que deve participar? O que você vai fazer para conduzir a pessoa para a igreja? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quem está falando aqui? Pedro e João. Eles são um grupo de quem? Os apóstolos. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vai comigo para João, capítulo 9. João, capítulo 9. Sempre mantenha em mente a resposta dele. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos, incluindo João e Pedro, lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse
cego. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestam nele as obras de Deus. Escuta o que Cristo fala sobre si mesmo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Cristo ainda está no mundo? Cristo ainda está aqui? Cristo ainda está aqui? Não! Ele não está aqui. Ele disse em Mateus que eu sou a luz. Vós sois a luz do mundo. Nós devemos refletir a luz de Cristo. Cristo disse, quando Ele estava aqui, Ele é a luz do mundo. Ele continua sendo a luz do mundo, porém, Ele não está aqui. Nós devemos refletir a luz de Cristo. Certo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Já? Vocês conhecem alguém que sempre está dentro de qualquer coisa aqui embaixo? Ele conhece alguém assim? Eu lembro um rapaz que tinha, acho que 9, 10 anos de idade. Como que fala aquela coisa em português? Eles colocam aquela... Não, é tabaco, né? Tabaco. Ah, tá bom. Como que fala? É mascar. Tabaco? Yeah. Uhum. Tabaco mesmo. Tabaco. Eles ainda têm pessoal que coloca aqui embaixo e faz isso. Eu lembro um rapaz com 9, 10 anos de idade, o pai deixou ele e colocar tabaco no lábio dele e ele... Mas você já conhece alguém que onde ele vai, alguém gosta de ver isso? Que nojo, né? Ok? Meu Salvador cuspiu no chão. Tá! Que é isso? Além disso, ele começou a brincar. Doido? Que é isso? Brincando. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Os discípulos estavam observando seu Salvador. Sim. Outra vez, quando Cristo tinha falado, quem me tocou, falaram, a multidão está em volta do Senhor. O Senhor está perguntando, quem tocou o Senhor? Eu acho que o Senhor está faltando algo. Imagina falando isso sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Ele cuspiu e fez lodo. E andou com o lodo. Os olhos do cego. Cuspiu no chão. Brincou com a lama. Está colocando agora nos olhos desse homem cego. Agora os discípulos estão. O que está acontecendo? E disse-lhe: vai, levanta-te no tanque de Siló
significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou. Vendo. Bem. Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não, este é aquele que estava assentado e mendigava. Uns diziam: é este. E outros: parece sim com ele. Ele dizia: sou eu! Dizia depois: como se te abriram os olhos? Escuta bem o que ele fala. O homem chamado Jesus, ele não conhecia Cristo. Não conhecia Cristo. O homem chamado Jesus. Lembra também que ele só tem ouvido a voz desse homem. Ele ainda não tem visto. Porque quando ele ouviu, ele era cego. O homem chamado Jesus fez logo. Juntou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siló e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Ele não tem visto de Jesus e nem sabe quem ele é. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como viram. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vi. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizias daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creem a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora viste, enquanto não chamaram os pais do que agora vi. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntando a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Deixe-me ler rapidamente capítulo 12, 42, 43, que disse: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, esses pais não queriam temer a Deus, temiam homens. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo.
Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa que eu sei é que, havendo eu sido cego, agora Ver. vejo. Amém. Amém. Lembra? Ele não é salvo. Ele nem conhece quem é Cristo. Vamos ver isso com muito clareza. E de novo, lembra? Os discípulos dizendo: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A pergunta: o que o que você tem visto e ouvido que Deus tem feito na sua vida? Cristo disse, enquanto ele estava aqui: maiores trabalhos fareis depois que ele volte a ser. Os tempos já passaram. Mentira. Maiores trabalhos fareis. O que você tem visto e ouvido? Eu posso contar por semanas e semanas e semanas e semanas o que eu tenho visto e ouvido do agir do Espírito Santo. Eu posso contar por semanas e semanas e semanas sobre a vida das pessoas. Essa semana própria, tem visto Deus quebrantando corações na minha igreja, chegando aos pés de arrependimento, Amém. deixando tudo por trás para seguir Deus. Amém. O que? Eu não estou brincando. O que você tem visto e ouvido? Você é salvo em Cristo? Amém. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de ti? Você envolve com pessoas? Vimos o Senhor conversando com alguém hoje. O pastor falou: ele deve ser testificando. Foi? Isso. Ele falou, antes que ele te viu, ele falou: ele está testificando. O que os jovens têm visto Deus fazendo? Hoje tem 2 pessoas visitando, porque a Laura investiu tempo convidando. Glória a Deus. Amém. O que você tem visto e ouvido que Deus tem feito dentro e através da sua vida? Vamos continuar aqui. Lembra, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Continuando, versículo 26. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos?
Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mas lembra? Este homem não é salvo. Vamos ver aqui em breve. Ele simplesmente repetindo o que aconteceu. Versículo 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem não sabemos de onde é. Versículo 30. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo ele me abrisse Os olhos. os olhos. Amém. Ora, nós sabemos que Deus não ouve o pecador. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, é esse que ouve. Glória a Deus. Amém. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido tudo em pecado e nos ensinas a nós? Essa pergunta. Eu acho que eles esqueceram de olhar no retrovisor, ou no espelho. Falando para esse homem que ele é pecador. Mas o chão está nivelado por todo mundo. Todo mundo é pecador. Eles estão com tanto orgulho que esqueceram que eles também são pecadores. Um pastor falou algo sobre pastores. Muitas vezes pastores são um problema nessa igreja. Pensando que eles são donos do local e tudo tem que ser como eles acham. Mas o chão está nivelado. Todo mundo é pecador. Versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém tentar Deus, simplesmente Deus faz a sua vontade, e se ouve. Aí, versículo 34. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós. Expulsaram ele do templo. Ele ainda não é salvo. Religião mata pessoas. A religião envia pessoas para o inferno. Eles têm seu jeito e são meu jeito. E se você não faz meu jeito, já é. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? O homem que era cego respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para quem ele crê? Ele nem sabia que era Jesus, porque ele ainda não está vendo o Cristo pela primeira vez. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aquele momento,
Ele colocou sua fé somente em Cristo, Verdade. como único e suficiente. Tá. Certo. Quem é Ele? Para que nele crê. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado. Amém. Este homem não foi criado conhecendo Cristo. Foi criado, foi nascido cego. Os discípulos passando viu ele, e por que eles perguntaram sobre esse homem? Ei Cristo, por que aquele homem é cego? Alguém pecou? Ele e seus pais? Os discípulos viram um problema, mas Cristo foi bem além do problema. Mas lembra que ele cuspiu no chão. E começou a brincar na lama. Imagina ele pegando. A gente lê a Bíblia sabendo, Cristo fez, mas imagina aquelas. Ele está fazendo? Eu não sei o que ele está fazendo. Eu acho que ele perdeu a cabeça. Esse me dá coragem. Esse me dá coragem para manter louco para Cristo. Esse me dá coragem para ser doido para meu Salvador Jesus. Amém. Muitas vezes o pessoal fala: você é louco na cabeça. Glória a Deus! Amém. Eu quero ser louco para Cristo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Para ver pessoas não somente sendo salvos, mas sendo transformados pelo poder de Cristo. Amém. Esse braço aqui, domingo à noite, estava conversando com um rapaz chamado Samuel, e ele me deu um soco. Eu dei ela de volta. E a mãe dele repreendeu: não, você não pode. Eu falei: calma, faz de novo. Ele me deu de novo. Aí eu dei de volta. E a mãe: calma. Ele me deu de volta. Eu dei de volta dele. Ele deu de volta. Hoje é quinta-feira. Está tudo machucado. Mas Samuel aceitou Cristo 6 semanas atrás na casa dele. Na casa dele, os pais estavam sentados no sofá. Aliás, o pai e os 2 homens da nossa igreja que foi comigo estavam sentados no sofá. Pegamos algumas cadeiras, a mãe estava sentada aqui. Então era eu, depois Samuel, depois a mãe, depois a irmã estava sentada no quarto de cima do sofá, e o pai e os 2 homens. Eu coloquei meus pés em cima das pernas do Samuel. Samuel tem 2 brincos e eles estão saindo de uma igreja em outra cidade de Caçapava, congregação cristã evangélica.
mas estava procurando um lugar para frequentar. Já tinha testificado, já tinha confirmado que o pai era salvo, a mãe era salvo e a irmã era salva. Porém, Samuel tinha falado que ele não sabia que ele era salvo uma semana antes. Quando eu contei para minha esposa que eu coloquei as pernas em cima, as pés, aliás, em cima das pernas dela, ela falou: você passou o limite. Você não deveria ter feito aquilo. O que você está pensando? Mas, glória a Deus! Samuel sabe. Aquela noite, ele começou como falar, de soltar. Desamarrar. Mas eu sempre dá 2 nós. Então ele não conseguiu fazer. Eu achei uma paz que estava querendo brincar. E brincar muito. E precisamos achar como entrar na vida das pessoas. Precisamos achar a chave para que podemos entrar e abrir a vida da pessoa para que eles possam ouvir o Evangelho de Cristo. Depois que Samuel aceitou Cristo, ele foi para outro acampamento não associado com a nossa igreja. E lá ele deu testemunho que ele aceitou Cristo aquela noite. Voltando, e nós também voltando para a cidade de outro acampamento do Mato Grosso, ele falou: eu quero que o Senhor me faz discipulado comigo. E comprou a segunda vez. Precisamos investir na vida dos outros, mas Cristo, Ele mudou a vida deste homem. O que você tem visto e ouvido que Deus tem feito dentro e através da sua vida? Você quer ver pessoas chegando para essa conferência de jovens amanhã à noite, sábado e domingo de manhã à noite? O que vamos fazer para acontecer? Lá em Taubaté, quando temos conferências de jovens, eu faço vídeos, eu fico mais doido que antes, ainda tem jovens que repetem um vídeo que eu fiz. Eu falei: jovens, vocês são complicados. E tem jovens que nem não estão vindo agora, mas eles: jovens, vocês estão complicados. Precisamos sair de nossa pessoa, para que pessoas do nosso redor sabem que nós amamos eles. Este homem sabia que este homem importava com ele, sem saber quem ele é, e mudou a vida dele. Os fariseus criticando, expulsando ele antes que ele era salvo, mas ele falando: que maravilha, vocês não sabem como aconteceu, mas eu era cego e agora eu vejo. O mundo está procurando respostas para os seus problemas. Muitas vezes é uma luta, porque a Bíblia diz que não estamos em guerra contra a carne, mas estamos em guerra contra o espírito, as potestades e tudo maligno. Mas nós temos visto e ouvido, ou talvez você não tenha visto e ouvido, e talvez você deve parar, ou talvez você deve aceitar Cristo, não sei. Mas eu sei
Eu tenho visto Deus agindo. Amém. Eu não posso parar de falar o que eu tenho visto e ouvido. Amém. Quando que você vai parar de falar sobre Cristo? Quando? Quando, Jim? Quando? Quando que vamos parar de falar, John, sobre o que Cristo tem feito? Eu sei que temos amigos queridos que têm parado por enquanto, mas eles já são mortos. Ou que você tem visto e ouvido o que Cristo tem feito na sua própria vida e na vida dos outros. Ou que podemos entender quanto que Deus tem feito em nossas vidas, ou que Ele quer fazer na vida dos outros, e que Ele depende de mim, depende de você, para ser e refletir a luz de Cristo, para que outros podem ouvir e ver. O que vamos fazer nesses próximos dias para essa conferência de jovens? Eu conheço jovens que poderiam ter suas vidas mudadas, mas eu vou voltar em casa, vou dormir, eu vou desligar a necessidade, vou desligar o Espírito Santo, deixar ele ir para o inferno. Eu estou salvo, eu estou tranquilo, eu estou bem. Eu espero que Deus permita que eu leve pessoas para a conferência e que alguém conhece. O pastor tinha perguntado assim, talvez devemos mudar a semana de evangelismo. Eu falei, não, é excelente, tempo é excelente para que podemos envolver e ajudar. Você falaria a mesma coisa que o Pedro e João? Ou você já entregou e já fechou e não quer mais subir deles? Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pai, obrigado por tua palavra. Pai, ajuda-nos de meditar o que os apóstolos falaram e de examinar essas histórias que eles observaram seu Salvador curando, conversando, transformando a vida das pessoas. Pai, eu desejo que seu Espírito Santo me use enquanto eu estou aqui encerrando Ribeirão Preto, para que almas sejam salvas, jovens venham para a conferência e vidas sejam transformadas. Pai, usa o seu preditor durante esses próximos dias para transmitir a mensagem, mas que o Senhor acorde seu povo de não parar de falar do que tem visto e ouvido. Amém.